Olá, alunas! Olá, alunos da Unibra! Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de citação. Aula passada nós vimos citação direta e essa aula de hoje nós vamos ver citação indireta e citação de citação. E aí, preparadas? Preparados? Então vamos lá, ver esse assunto que ele é maravilhoso, que ele vai trazer várias possibilidades para a gente escrever os nossos trabalhos acadêmicos e científicos. Vamos lá. Essa norma brasileira é 10.520, que trata de citação. Vamos dar uma recapitulada no que a gente viu para a gente conseguir seguir com o assunto. Vimos que a gente precisa citar os autores para não cometer o plágio, E a forma dessa citação, quem vai dar é justamente essa norma brasileira 10.520 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, certo? Ela tem essa configuração aqui, tem 7 páginas, como vocês podem ver. Vimos também que a gente usa algumas expressões, alguns verbos para introduzir a ideia ou as palavras do autor que a gente consultou no nosso texto, certo? Que expressões são essas? Segundo, de acordo com, conforme, para. São expressões que a gente usa que ajudam a construção do nosso texto, Esse diálogo com os autores. Mas não só expressões dos verbos também, os verbos de sendo e verbos do dizer. Tá? Então, afirma, esclarece, questiona, ressalta, ressalva e vários outros que a gente viu lá naquela primeira aula onde a gente começou a tratar de citação. Vimos também que aqui na Unibra a gente vai usar o sistema autor-data para fazer as citações. Do autor, a gente vai usar o último sobrenome dele e da data, o ano de publicação da obra, certo? Lembrando lá daquelas exceções com relação a esse último sobrenome, que são aqueles nomes compostos, nome que tem parentesco, nome com prefixo, nome de hispânicos, nome de espanhóis, tá? Sobrenomes. Então, quando tem essa situação aqui, ou essas situações aqui, aí a gente não usa só o último, a gente usa o penúltimo e o último, certo? Algumas regras gerais para a gente relembrar, Aqui em seguida. E servem para todos os tipos de citação. A gente viu que quando o sobrenome do autor faz parte da nossa frase, integra a nossa frase, ele vai ficar fora do parênteses, E quando ele fica fora do parênteses, ele vai ficar grafado em minúsculas, só a primeira maiúscula, porque é nome próprio, certo? E vimos quando o sobrenome do autor não faz parte da frase, ele vai ficar onde? Dentro do parênteses. E estando dentro do parênteses, todo em maiúsculo, Olha aqui, só para a gente entender melhor, para o autor não é o nome dele. Então, o nome, o último sobrenome veio para dentro do parênteses. Portanto, a vida é linda. A gente não falou aqui na frase quem disse, essas palavras aqui. Então, o sobrenome do autor veio para dentro do parênteses, E aqui não. Aqui a gente falou, o nome do autor na frase. Então, de acordo com Silva. Se a gente falou, pronunciou o nome do autor na frase, então ele fica fora do parênteses. Certo, pessoal? Vamos seguir, então. Isso tudo é só, uma revisão. Obras com mais de um autor. A gente viu que tem livros, artigos, que são escritos por mais de um autor. Então, como é que a gente faz? Se esses nomes, os sobrenomes, melhor dizendo, estiverem fazendo parte da frase, a gente vai colocar minúsculo, são as primeiras maiúsculas, e vamos separar esses autores por E, tá? Se for mais de um, de mais de dois, a gente vai separar vírgula e é normal, gente, pontuação normal da língua portuguesa, tá? Agora, se os sobrenomes não fizerem parte da frase, aí a gente vai colocar como? A gente vai colocar dentro do parênteses
E vamos separar esses autores por ponto e vírgula, lembrando que eles ficam, então, todos em maiúsculo, certo? A gente chama caixa alta, ou lá no computador caps lock, né? Novamente aqui, os autores, não, isso não é o nome, né? Então, os sobrenomes vieram para onde? Para dentro do parênteses. Estão dentro do parênteses, a gente vai separar por ponto e vírgula, tudo em maiúsculo. Certo, gente? Então, vamos seguir. Vimos também que a gente tem obras, né, escritas por vários autores, 4, 5, 6, certo? Quando a gente tem esse tipo de obra, né, escrita por 4 autores ou mais, a gente vai poder usar um recurso, né, que é o quê? A gente vai usar essa expressão aqui, ó, em latim, et al, que significa e outros, colocando só o primeiro autor, o último sobrenome do primeiro autor que aparece lá na obra, seguido dessa expressão et al, que significa e outros, tá certo? É obrigatório, Carol, usar isso? Não, não é obrigatório. Se você quiser, você coloca lá o sobrenome dos 4, dos 5, dos 6, dos 10, dos 20, tá? Mas se não quiser, aí você pode usar esse recurso aqui. Vimos, então, os tipos de citação, né? As citações, elas são diferentes. Então, a gente viu os tipos. A gente viu que a citação direta é aquela que a gente copia igualzinho, né? Eu estou lendo uma obra, peguei uma informação lá e eu peguei ipsilitas, transcrevi, copiei e colei lá no meu trabalho. Um trechinho, viu, gente? Não é tudo, não. Um trechinho. Trouxe lá para o meu trabalho. Então, quando a gente faz isso, é citação direta, certo? Quando eu copio igualzinho lá, colocando, lógico, o autor, né, e o ano. Citação indireta é aquela que eu vou dizer com minhas palavras aquilo que eu li no livro, aquilo que eu li no artigo científico, aquilo que eu li em uma tese, uma dissertação, uma monografia, tá? Então, eu vou ler, interpretar e vou escrever meu próprio texto, né, a partir daquela ideia, certo? É citação indireta. Então, tem que ficar bem clara essa diferença da direta e da indireta, tá? E a gente também tem um terceiro tipo, né, que é citação de citação. Que danada é isso? Citação de citação. Quando eu estou lendo um livro, né, um artigo, enfim, uma obra, e nela já tem uma citação, né? O autor que eu estou lendo citou um outro. Para eu falar desse outro, então eu vou fazer uma citação de citação. Por quê? Porque eu vou citar o que já é uma citação. Ok, gente? Essa citação, ela vai poder ser do tipo direta ou indireta. Ok, até aí, tudo bem. Aula passada nós vimos, né, as regras de citação direta. E nessa aula de hoje a gente começa, então, pela indireta e vamos ver também citação de citação. Preparadas para muito conhecimento, muita informação, né? Espero que estejam num lugar calmo, tranquilo, disponíveis aí para ter tudo isso que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. As regras de citação indireta, tá? Regra geral. Vamos lá. A gente vai colocar nas citações indiretas o sobrenome no sistema autor-data, que é isso que a gente usa na Unibra, né, enquanto autores. Então, a gente vai colocar o sobrenome, o último do autor, né, o ano da obra e o número de página, que era obrigatório nas citações diretas, na indireta vai ser facultativo, certo? Eu vou colocar se eu quiser. Qual é a dica que eu dou? Não coloquem, tá? Não se compliquem à toa e até bom para fazer melhor diferenciação, tá? Então, o número de página é facultativo. Ah, caramba, mas se eu botar, tá errado? Não, acabei de dizer que é opcional. Agora, quando a gente faz uma opção, a gente tem que seguir com essa opção até o fim do trabalho, tá? A regra de ouro da metodologia é a uniformidade, tá? Então, se eu vou optar por colocar número de página e citação indireta, eu tenho que colocar em todas as indiretas que tiverem no meu trabalho, certo? Agora, se eu optar por não colocar o número de página, aí eu não coloco em nenhuma citação indireta, tá certo, gente? Essa é uma opção só para citação indireta, ok? Direta é obrigatório, lembrando aí.
Olha, com a citação indireta ela já começa a ficar mais fácil que a direta, né? A gente não vai ter que contar número de linhas. Lembram lá que na direta a gente precisava contar quanto, né, espaço estava ocupando, quantas linhas estavam ocupando aquele trechinho que eu copiei, né? Se até três, citação direta curta, se mais de três, citação direta longa, né? Isso. Aqui na indireta a gente não vai precisar contar, certo? Não vai ter nem essa diferenciação, curto e longo, eu nem conto, tá? Citação indireta é uma só, ok? Já fica mais fácil, né? Vamos lá. A gente não vai usar aspas, né? A gente não vai colocar entre aspas. Por quê? Porque as palavras, ó, são nossas. A gente que está escrevendo o texto, certo? As palavras são nossas, então a gente não coloca aspas. Mas a ideia é do autor que a gente leu, por isso que a gente tem que fazer a citação, tem que colocar o sobrenome, o último, né? E o ano. Certo, pessoal? Então, ela é, do ponto de vista da forma, de regra, muito, muito, muito mais simples que a direta. A citação indireta, vocês vão ver, a gente vai trazer exemplos, mas vocês vão ver que a citação indireta, ela é, do ponto de vista formal, muito mais tranquila. Porém, o que é que vocês imaginam que deva ser a dificuldade da citação indireta? Pensem aí um pouquinho. A, a citação indireta, ela é mais difícil, né? Não do ponto de vista de regra, mas do ponto de vista da escrita. Imaginem só, a gente na direta copiou, na indireta a gente vai ter que dizer com nossas palavras, a gente vai ter um trabalho textual aí. E não só textual, a gente vai ter um trabalho intelectual de interpretação. Não é verdade? E tem que ser muito bem feito isso para a gente não distorcer a ideia do autor, né? E nem para a gente deixar misturar, né, nossas ideias com a do autor. A gente precisa dizer o que ele disse, porém de uma outra forma, mas mantendo-se fiel à ideia. E isso tem as suas dificuldades, não é? Vocês não acham? Então, quando a gente faz um trabalho acadêmico científico, e eu vou perguntar aqui para vocês, vocês acham que esse trabalho deva ter mais citações diretas ou mais citações indiretas? E aí, o que é que vocês me dizem? Mais diretas ou mais indiretas? Aí, quem disse indireta acertou, né? Esse trabalho de escrita, né? Esse trabalho intelectual mais, né, elaborado, que ele é mais valorizado. Lógico que, né, no nosso texto aqui ou lá, a gente colocar uma citação direta, não tem problema nenhum, é rico também, tá? Mas um texto só com citação direta não é um texto autoral, certo? Como a gente viu lá nas aulas passadas. Ok, gente. Então vamos ver lá exemplos. Vamos lá ver um primeiro exemplo. Estou lendo, né, um texto, volto lá para o texto de Sônia Vasconcelos, tá? O plágio na comunidade científica, questões culturais e linguísticas, tá? Estou lendo esse artigo, ele foi publicado em 2007 e, né, o trechinho que eu gostei, que eu li, está na página 4. Porém, na indireta, eu não vou copiar, eu vou dizer com as minhas palavras, certo? Então, vamos lá. Aqui é o texto original, tal como está lá no texto de Sônia Vasconcelos, certo? Isso aqui ainda não é a citação, isso aqui é o original que eu trouxe para vocês. Então, olha, como a prática do plágio aponta para a desonestidade acadêmica, ele também é investigado pelas agências de fomento à pesquisa em tais países. Eu vou dizer isso, então, com as minhas palavras, porque eu vou fazer uma citação indireta. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui que eu trago para vocês, novamente, lembrando que existem N formas de fazer, eu só estou trazendo uma aqui como exemplo ilustrativo mesmo, para vocês verem como se comportam as regras, né, numa citação indireta. Então, olha, primeiro, com o sobrenome do autor fazendo parte da frase, certo? Então, vamos lá. Olha, para, conforme, de acordo
com segundo. Segundo quem? A autora do texto que eu estou pegando a ideia. Quem é? Sônia Maria Ramos de Vasconcelos. Pegamos, então, o último sobrenome. Faz parte da frase, não faz? Ó, para Vasconcelos. Eu disse na frase, não disse? Então, fica fora do parênteses, e estando fora do parênteses, só a primeira maiúscula, demais letrinhas minúsculas, certo? E aí, o que é que eu faço? Abro um parênteses e vou colocar o quê? Ó, o ano, certo? Fecho. Carol, se eu quisesse botar o número de página, poderia? Poderia. É facultativo. A dica que eu dou é que não coloque, então os exemplos que eu vou trazer aqui não tem número de página. Mas poderia ter, certo? 2007, P.4. Era uma opção, certo? Eu estou trazendo aqui da forma mais simples. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer isto aqui que está no texto lá de Sônia Vasconcelos, só que eu vou dizer com as minhas palavras, eu não vou copiar. Olha aqui, aquele que comete plágio está agindo de forma desonesta no âmbito universitário. Eu disse isso aqui com outras palavras. E quando a gente fala outras palavras, né, é outra forma de dizer, não é substituindo sinônimos. Hoje por atualmente, 6 por meia dúzia. Não, certo, gente? Se eu perguntar para vocês, ó, como é que foi o filme que vocês viram a série, vocês não vão dizendo cada palavrinha, né, trocando. Né? A gente tem nem memória para isso. Trocando por sinônimo, não é. A gente vai dizer o quê? A gente vai dizer o que a gente entendeu. Né? Então não tenham medo, gente, eu sei lá, né, que tem aquele trauma no ensino fundamental, médio, aquele professor que queria igualzinho, mas não, libertem-se, pensem, ouse pensar, certo? Então façam isso, escrevam da forma de vocês, certo? É muito melhor que vocês procurem fazer isso, né, do que copiar, certo? No começo é mais difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito, o costume, a prática, certo? Vamos ver um outro exemplo? Vamos lá. Olha aqui, um exemplo 2 com o sobrenome do autor, quer dizer, não fazendo parte da frase, tá? O sobrenome do autor não vai fazer parte da frase. Então vamos ver como é que fica, tá? Olha lá. A gente, né, tô com a mesma frasezinha, não mudei a frase não, gente, é só outra forma de dizer. Aqui eu vou, né, chamar atenção para outra questão. Instituições que financiam pesquisas têm se debruçado sobre o fenômeno do plágio, prática que está envolta à questão da falta de honestidade. Disse isso aqui com outras palavras. Porém, na frase, né, que eu construí, não apareceu o dono da ideia. Não apareceu hora nenhuma. Então, foi para onde? Para dentro do parênteses, o nome do autor, dono da ideia. Certo? Coloquei aqui todo maiúsculo, vírgula, o ano, fechei. Poderia botar a página? Poderia. Certo? Facultativo. Então, a gente vai na citação direta, né? Indireta, desculpa, sempre dizer com nossas palavras e colocar último sobrenome do autor e o ano. Certo? Qual é o difícil dela? É justamente esse trabalho de interpretação, de escrita própria. Ok, pessoal? Mas deu para entender? Espero que sim, né? De toda forma, a gente vai estar lá no fórum para tirar as dúvidas de vocês. Algumas observações, olha lá. Às vezes a gente está lendo tanto sobre um tema, tipo, estou fazendo meu TCC, estou lendo bastante sobre esse meu tema, que eu consigo, né, observar alguma ideia que se repetiu em um autor, em outro. É uma ideia meio que está ali recorrente em mais de uma obra que eu li. E aí, como é que eu faço? Eu escolho uma para citar? Pode ser, mas faça melhor. Mostre que você está lendo bastante. Mostre que você, né, e além de estar lendo bastante, que você encontrou esse eixo comum entre as obras. Como é que a gente faz? Vamos lá. Exemplo. Eu construo minha frase que dê conta dessa ideia, né, que eu percebi nas obras que eu li. Por exemplo, aqui, ó. O plágio acadêmico tem sido constante nas produções universitárias. Estou dizendo aqui que está sendo, né, tem bastante nos trabalhos feitos nas universidades. Eu li isso, não foi no autor, eu li isso em mais de um.
Não é a mesma frase. Se for a mesma frase, né, a gente tem aí alguma questão de plágio, né? Entre quem não sabemos. Não é a mesma frase, é a mesma ideia, tá? Então, eu li isso, ó, em Juden Snyder, eu li isso em Silva, eu li isso em Vasconcelos. Então, se todo mundo mostra lá para a tua banca, né, para o teu professor que está corrigindo o trabalho, que você leu bastante, certo? Isso aqui é lindo, isso é uma coisa linda de se fazer, tá? Uma observação. A gente vai colocar essas obras por ordem alfabética, a partir da primeira letrinha lá, tá? Do autor. Não é pela ordem do ano, certo? Ordem alfabética. E a gente vai separar essas obras por ponto e vírgula, certo? Coloque em ordem alfabética, separando as obras por ponto e vírgula. Beleza? Tranquilo? Vamos ver só mais uma observação? Mais uma observação. Às vezes, eu li, né, a mesma ideia, não em autores diferentes, mas em um mesmo autor. Né? Ele escreveu um livro, dois, ou um livro, dois artigos. Eu estou lendo bastante, né, a partir de um autor e eu vi aquilo ali, mas de uma obra dele. Como é que eu faço? Olha lá. Né? Eu li isso, né, mas não foi agora, né, vamos pensar que não foi em várias obras diferentes, tá? Eu li isso a partir de um autor só, em obras diferentes desse mesmo autor. Como é que eu faço? Eu vou separar, ó, os anos por vírgula. Então, Vasconcelos 2007, na obra de 2009 também, na obra de 2010 também, na obra de 2013 também. Ela vem falando isso em várias obras que eu li. Eu também posso fazer isso e mostrar que eu estou lendo bastante. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido isso. E a gente vai seguir agora para o outro tipo de citação, citação de citação. Vamos lá. Regras gerais. Tem um bocadinho aqui, mas a gente vai ver bem direitinho o que é, né, a citação de citação. Olha lá. Eu estou aqui, escrevendo o meu trabalho, certo? Estou lendo esse autor B, é ele que eu estou em mãos, consultando, certo? Por sua vez, esse autor que eu estou consultando colocou aqui uma citação desse autor que ele leu, o autor A. Então, eu estou aqui, né, vocês fazendo o Inter, o TCC, os trabalhos das disciplinas, vocês estão aqui lendo um livro diretamente nas mãos de vocês aqui, certo? No computador, enfim, em mãos assim, diretamente, né? Aquele que você está consultando. E tem lá, ó, uma citação de um autor, tá? Então, o que é isso? Se eu quiser falar desse autor que eu não li, olha, não li diretamente, tá? Então, eu vou fazer citação de citação. Eu vou citar o que já é uma citação, certo? Então, na citação de citação, a gente vai precisar colocar os dados das duas obras. Dessa obra aqui, dessa obra aqui. A gente vai ter que colocar os dados dessa obra e dessa obra, das duas. Certo, gente? Tanto o dono da ideia ou das palavras originais, quanto aquele que a gente pegou, certo? De onde a gente pegou. Ok? O que mais? A gente vai fazer o seguinte, vai vir uma palavrinha mágica aí de citação, certo? A gente vai falar, exemplo, tá? De acordo com autor A, citado por, só que a gente não vai falar citado por, a gente vai usar uma palavrinha, uma expressão em latim, que é apud. Aí, como é de origem, né, estrangeira, a gente tem que colocar em itálico. Então, autor A, apud, autor B. Autor A citado por autor B. Certo? Vamos seguir as regras do tipo que a gente estiver fazendo. Então, se eu estou fazendo, copiando igualzinho, vai ser uma citação de que tipo? Direta. Se eu estou dizendo com minhas palavras, vai ser citação de que tipo? Indireta. E aí eu sigo as regras daquele tipo que eu estou fazendo. Ok? Vamos lá. Vem aqui um exemplo. Estou lendo lá esse meu artigo de Sônia Vasconcelos, tá? E lá, nesse artigo, a gente tá, isso aqui está adaptado, mas, né, fins didáticos,
a gente vai encontrar aqui, né, essa construção. De acordo com Silva, 2006, página 357, e uma frasezinha aqui, ó, certo? Gostei tanto disso que eu li de Silva em Vasconcelos. Posso falar no meu trabalho, apesar de não ter lido, né, Silva diretamente? Pode. Você vai fazer uma citação de citação, certo? Então, vamos ver um exemplo. Vou começar aqui, ó, do tipo direta, curta, tá? Com o sobrenome fazendo parte da frase. Olha lá como fica. Para quem? Para o autor, dono da ideia. Não copie a introdução. Faça uma introdução diferente, certo? Para quem? O autor, dono da ideia. Faz parte da frase? Faz. Ficou fora do parênteses. Abri o parênteses e coloquei o quê? O ano da obra, vírgula, a página, né? Que está esse trechinho na obra de Silva. Apode, que significa citado por. Silva foi citado por quem? Por mim? Não, foi citado pela autora que eu estou lendo. Vasconcelos, olha, Vasconcelos, maiúsculo, porque está dentro do parêntese. Vírgula, o ano de Vasconcelos e a página onde se encontra essa frase. E aí, ó, gente, copiei igualzinho, conto o número de linhas. 1, 2, 3, né? Então, 1, 2, 3. Se tem 3, eu vou colocar entre aspas. Isso aqui, portanto, é uma citação. De citação, de que tipo? Direta, curta. Ok? Vou seguir, tá? Exemplo 2, né? Mesma coisa, só que agora o sobrenome não vai fazer parte da frase. O sobrenome do autor original. Olha lá. Assim, sempre faço a introdução, tá? Para não começar com as aspas. Assim, e aí eu copiei, né? O trechinho. De quem são essas palavras, né? De Silva. Então, ó, Silva, 2006, página 357, que foi citado por Apode, a gente vai usar a expressão Apode Vasconcelos, tá? Vírgula 2007, página 4. Coloquei o nome aqui porque na frase não apareceu o dono da ideia, das palavras, tá? O original. Então, gente, o autor que eu estou lendo em mãos sempre vai vir dentro do parêntese e sempre depois da palavra apte, certo? Vamos seguir. Continuo aqui com o mesmo texto e também lá na frente vai ter uma outra citação, certo? Coloquei aqui do jeito que estava, tá? Não está diagramado, tá? Vamos dizer bruto, né? Até porque ele pode estar em colunas, pode estar diferente, certo? Então, olha lá. Lá no texto de Vasconcelos tem, de acordo com Edland, abriu parênteses, colocou 2000, página 15, ela fez isso, tá? E copiou lá. Novamente aqui não está diagramado, tá certo, gente? Está lá no original. E tem lá uma frase grande. Gostei muito. Quero colocar aí esse pensamento, essas palavras de Edland no meu trabalho. Vou fazer citação, citação. Porque, gente, se eu colocar só falar de Edland, eu estou dizendo para o meu leitor que eu li Edland. E se Vasconcelos cometer algum erro? E se ela, na hora de copiar, cometeu um erro? Né? Na hora de interpretar também na citação indireta, cometeu um erro. Eu vou estar protegida, é como fofoca. Sabe aquela história de fulano disse que Beltrano disse? É isso, certo? Só que na academia, tá? Então, eu gosto de dizer que a citação é uma fofoca acadêmica. Fulano disse que Beltrano disse, tá? Então, é uma forma, inclusive, da gente se proteger. Até porque vai que alguém pergunta, tá, e como é que é? E pergunta mais coisas de Edland, você não vai saber dizer porque você não leu, né? O que você leu dele, você está trazendo, mas por que você leu a partir de quem? A partir de Sônia Vasconcelos. Então, olha lá. Como é que poderia ficar? Agora o trechinho que eu copiei é maior, então foi uma citação direta longa, tá? Segundo quem? O autor original, Edland. Ano da obra dele, página onde se encontra esse trecho na obra dele. Apode, ó, em itálico, citado por. Edland foi citado por quem? Pela autora que eu estou lendo em mãos. Vasconcelos, vírgula, 2007, página 4, certo? Então, observem aqui que o trechinho que eu copio é que vai ficar na linha de baixo, tá? E aqui, ó,
Estou usando fonte 12 e espaçamento entre linhas 1,5. Aqui eu vou usar fonte 10, espaçamento simples, né? Aquele menorzinho. Recuo de 4 centímetros. Aqui eu vou ter 4 centímetros de recuo. Não coloco aspas. As aspas a gente só vai colocar quando for direta curta, né? Citação de citação do tipo direta curta. E aqui não tem parágrafo, porque o parágrafo começou aqui, em cima. Certo? Aqui é a continuação. Ok, gente, é só para retomar aquelas regras, porque citação, a gente vai seguir as regras do tipo que a gente está fazendo, certo? Então, é só realmente relembrar lá as regras de citação direta, curta e longa, e as regras que a gente acabou de ver de citação indireta, tá? E aplicá-las na citação de citação. Lembrando que na citação de citação a gente tem que colocar os dados das duas obras, do autor original e daquele que a gente pegou esse pensamento original, certo? Vamos lá. Outro exemplo. Citação de citação do tipo direta longa, tá? Olha aqui, fiz uma introdução. Quem escreve essa introdução? Nós, tá? Isso aqui são palavras nossas. Só a partir daqui de baixo é que a gente começa a cópia. A copiar como está lá no texto. Ok, gente? Isso é importante, tá? Então, olha, quando eu fui digitando, né, abri aqui as aspas, fui digitando, não coube em 3 linhas. Então, eu passei para a linha de baixo, né, e vou fazer toda aquela diagramação diferente. Então, ó, aqui está fonte 12, né, espaçamento 1,5. Aqui eu vou ter fonte 10, espaçamento 1, né, o simples. Aqui eu vou ter o recuo de 4 centímetros, né? Na margem esquerda. Não vou colocar as aspas, tá? E não vou botar parágrafo aqui, porque o parágrafo começou aqui em cima, certo? Nunca comece um parágrafo com a citação, com isso aqui solto. Sempre façam uma introdução. Certo, gente? Então, citação de que tipo? Direta, longa, porque eu copiei, tá? E aí a gente tem que contar os números de linhas para aplicar a regra de citação direta, na citação de citação. Vamos lá. Mais um pouquinho, né? Estou lendo lá, estou trazendo o mesmo texto para facilitar, né? Já que a gente está trazendo só exemplos. Lógico que no trabalho de vocês vão sempre buscar um autor, outro autor, né? Mais um. A gente, quando faz um trabalho como o TCC, a gente não fica baseado só em um texto, como eu estou fazendo aqui. Certo, pessoal? O que eu estou fazendo aqui é só didaticamente para mostrar para vocês exemplos. E aí fica mais fácil quando a gente está trabalhando, né? E vocês vão vendo as formas diferentes de fazer, tá? Olha lá. Voltei lá para Silva, certo? Voltei para a minha curtinha lá, que está no texto de Vasconcelos, tá? De acordo com Silva, e tem lá um trechinho. Eu vou ler para vocês para a gente ver como é que vai ficar a interpretação, tá? Olha assim. Historicamente, desde o ensino fundamental à universidade, tem-se convivido com a prática de cópias de produções textuais de outrem. Isso está lá no texto de Vasconcelos, mas são palavras de quem? De Silva. Vasconcelos citou Silva. Eu quero falar de Silva, eu quero usar isso no meu trabalho. Porém, eu não quero copiar. Eu quero dizer com minhas palavras, certo? Então, eu vou fazer uma citação do tipo indireta, certo? Eu vou dizer com minhas palavras, mas eu preciso ainda assim dizer os dois autores, certo, gente? O autor dono da ideia e o autor de onde eu tirei esse autor que eu não li, certo? Aquele autor que eu estou lendo em mãos. Os dois eu vou precisar colocar. Vamos lá, exemplo 5. Citação do tipo indireta, nossas palavras, tá? Com o sobrenome, né, do autor original integrando o texto. Lembre-se sempre que o autor original é que pode estar fora
ou dentro do parênteses. O autor que eu estou lendo em mãos sempre vai estar dentro do parênteses. Isso é uma boa dica, tá? Então, vamos lá. Vamos observar o que a gente tem aqui de regra, tá? Então, ó, conforme aquelas palavrinhas, né, que a gente aprendeu, as expressões. Conforme, de acordo, para, segundo, né? Quem? O autor, dono da ideia, certo? Não é mais da palavra, da ideia, porque a ideia continua sendo de Silva, né? Essa ideia eu vi no texto de Vasconcelos e eu estou dizendo com minhas palavras. É isso que o leitor, né, competente, o leitor que sabe ver isso aqui, entender, porque a gente agora também, essas regras, elas vão mostrar para a gente uma nova forma de ler os trabalhos que a gente vê por aí, né? Os artigos, os livros, quando a gente via, não entendia direito, agora eu consigo entender. Ah, tá, isso aqui tá as palavras do autor original. Ah, isso aqui não tá as palavras do autor original, tá com as palavras de quem escreveu o texto. E assim a gente vai pegando, tá? O costume, a prática. Então vamos lá, vamos voltar depois desse adendo, né? Então, conforme Silva, tá? Autor, dono da ideia. Abrir o parênteses, Silva faz parte da frase, então ficou fora do parênteses. Estando fora do parênteses, minúsculo só a primeira maiúscula. Abri e coloquei o que aqui, gente? O ano da obra de Silva. Não botei a página. Por quê? Porque é indireta. É facultativo o número de página. Carol poderia botar? Poderia. Mas lembrando lá daquela regra de ouro. Se eu coloco em uma, eu preciso colocar em todas. Tá? Então, para simplificar, a minha dica que eu dou é não botem, tá? Não botem não. Certo? Deixa a citação indireta sem página mesmo. Tá? Então, olha. 2006, a data de Silva. E não coloquei o número de página. Poderia ter colocado, mas não coloquei. Apode citado por, tá? Então, Silva foi citado por quem? Pelo autor que eu estou lendo em mãos, que eu estou tendo contato, certo? Quando eu falo em mãos, pode ser pela tela, tá? Que eu estou tendo contato direto. Quem é? É Sônia Vasconcelos. Pega o último sobrenome. Sempre aquele autor que eu estou lendo em mãos vai estar dentro do parênteses, então vai estar maiúsculo. Todo maiúsculo, né? Caixa alta. Vasconcelos, vírgula, coloquei aqui, ó, a data de Vasconcelos, certo? Então, a data do texto de Vasconcelos. Não botei número de página porque é indireta, então é facultativo. E aí, pessoal, o que é importante? Aqui eu vou ter as ideias de Silva, porém ditas com as minhas palavras, tá? Então, ó, a prática de plágio não é recente, podendo ser observada há muito tempo, quer nas escolas, quer nas universidades. Eu disse isso de uma outra forma, mantendo a ideia e também não fazendo, né, o que a Ivy Snyder chama de falsa paráfrase. A falsa paráfrase, quando a gente diz com nossas palavras, né, a gente diz uma coisa, mas mudando, dizendo com nossas palavras, é uma paráfrase, tá? Porém, ela pode ser falsa quando? Naquele, né, aquilo que eu disse, as pessoas que vão repetindo até a mesma estrutura sintática, a mesma ordem da frase, né, só mudando por sinônimo. Isso não é citação direta. Tá certo, gente? A gente tem que realmente entender e dizer do nosso jeito, certo? Pode repetir uma palavra ou outra, lógico. Às vezes a gente está falando de conceito, a gente não vai mudar o nome do conceito, né? Então, tem coisas que a gente pode manter, mas você percebe ali que teve um trabalho de escrita, de reescrita, certo? Na citação indireta e na citação de citação do tipo indireta também. Olha lá, mais um. Conforme o autor não é o nome, né? Então, eu abri e coloquei Silva agora dentro do parênteses, né? O ano, não botei página, Apode, que significa citado por, lembra de pôr ele em itálico. Vasconcelos, que é a autora que eu estou lendo em mãos, vírgula, o ano de Vasconcelos. E aí eu disse aquela mesma frase, né? Do exemplo anterior, com as minhas palavras.
Então, nem conto o número de linhas, nem boto aspas, certo? Porque eu estou fazendo citação de citação do tipo indireta. Então, eu vou seguir as regras da indireta. Indireta não tem curta, não tem longa, não tem aspas. Ok, gente. Deu para entender. Observações para citação de citação. Citação de citação. Lá nas referências, a gente só vai listar, nas referências, aquela lista, né, das obras que foram citadas durante o texto. Lá nas referências, a gente só vai colocar os dados da obra que a gente leu em mãos. Então, se eu falei de fulano citado por Beltrano, lá nas referências eu só vou listar a obra de Beltrano, que é aquele que eu estou lendo em mãos. No caso aqui, de todos esses exemplos, eu só iria colocar a referência do livro ou do artigo de Vasconcelos, certo? E essa é a observação mais importante que tem com a citação de citação, gente, que é não usem muito. Lembra que eu falei? Entre citação direta e citação indireta, qual que a gente vai usar mais, né? A gente vai ter mais no nosso trabalho. Indireta. E citação, o mínimo possível, ou até não ter. Porque a citação de citação, ó, brinquei aqui, é para usar com moderação. Use a citação de citação com moderação. Lembre que eu falei que é uma fofoca acadêmica, né? Se a gente só faz isso, a gente só faz citação de citação, se a gente realmente não tem acesso ao autor original. Né? Se eu busquei e não tive acesso, às vezes é um livro esgotado, às vezes é uma forma que a gente não conseguiu, né, naquele momento, a gente faz citação de citação, tá? Pode se fazer, tanto que ela existe, né? Não é para a gente estar, por exemplo, se eu tenho, né, um autor trabalhando com ele, Freire, né, Paulo Freire, né, ou Freud, sempre lendo a partir de outro. Não, né? A partir de terceiro, que a gente chama. Não. Vá na sua fonte. Se você está fazendo um trabalho cujo pensamento, né, de Paulo Freire é o que importa, vai ler Paulo Freire, não só ler Paulo Freire a partir de outro. Certo, gente? Vai direto à fonte, né? Lá, quando a gente tem uma fofoca, a gente não vai direto à fonte para averiguar. Mesma coisa aqui na ciência. A gente só quando não pode é que faz a citação de citação. Ok, pessoal? Muita informação, né? Vejam isso dando pausa, fazendo suas anotações no caderno, muita regrinha, então vale a pena investir nisso, né? Demorar um pouquinho, fazendo as pausas, anotando. E eu trouxe aqui, né, para vocês, novamente, né, de onde eu tirei essas informações, de onde eu tirei os textos, aqui da norma brasileira, né, de normas técnicas, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma brasileira 10.520, que é de citação, e esse texto que eu usei aqui como base também, porque ele é super bacana, fala de plágio, fala da importância, né, das citações, das referências. Ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!